Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem? Eu creio que tá tudo bem. Com Jesus conosco, vai tudo bem, né? O Espírito Santo me tocou para mim trazer um testemunho aqui para vocês. E eu sempre me manifesto quando o Espírito Santo me guia, né? Para trazer uma reflexão, um testemunho. E aí eu me manifesto para poder trazer isso ao seu coração, né? Através das redes sociais, que é o Instagram e o Facebook. Só que esse vídeo aqui vai pro Instagram, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês aqui um pouco da história de Esté, que parece um pouco muito comigo, né? De Esté não, de Ana, que parece muito comigo. Que fica no 1 Samuel, capítulo 1, verso 11. Vamos lá ler. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder a tua serva um menino, então eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. É muito interessante que esse texto da vida de Ana, e não é diferente comigo e com você, né? Eu quero compartilhar um pouquinho sobre a minha história, a minha gravidez, né? O processo que eu passei com Deus. Gerar uma promessa requer muita renúncia, né? A gente gerar algo que Deus tem prometido na nossa vida requer também muita perseguição. E foi um período muito difícil na minha vida, né? Quando eu engravidei em 2021, que eu descobri que eu estava grávida, né? Alguns profetas vieram até mim, Deus usou falando que eu ia ter um filho, né? Através da oração do meu esposo, né? Que todo mundo conhece. Ele fez um propósito de oração de um ano, né? Sem revelar ao meu coração, a mim, que ele estava orando durante um ano para Deus nos dar um filho, um menino. Né? E ele ali, depois quando eu tive o Azaf, ele deu esse testemunho. Eu achei muito lindo da parte dele, né? Ele desejava ter um filho e aí ele foi consultar o Senhor. Mas gerar a promessa causa dores, né? Provações, lutas. E eu passei por um período muito difícil, né? Na gestação do Azaf, né? Uma promessa de Deus na minha vida, na vida do meu esposo. E eu passei por um momento muito difícil, assim, de depressão mesmo. Eu nunca tinha enfrentado. Tem lugares que Deus nos permite entrar, como alguns, né, estudiosos falam, né? Os lugares mais altos, Deus está. E nos lugares mais obscuros, de abismo, de guerra, de luta, Deus também está. E aí descobri que eu estava grávida. E ali tinha tantas pessoas, né, ao meu redor, ali, né, se alegrando com a minha alegria. E aí passou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quando chegou na fase de 6 meses. Eu fui visitada várias vezes, né, pelo diabo, né, ele me visitava mesmo. Ele vinha até mim mesmo, foi o período que eu fiquei em casa. Nesse período que eu fiquei em casa, ele vinha até mim e falava coisas terríveis, né? E aquilo ali foi me entristecendo, me entristecendo. O diabo chegou a falar pra mim que eu iria morrer no parto, que era pra mim orar pra Deus dar uma esposa pro meu marido, porque eu ia morrer no parto e só ia sobreviver o meu filho. E ali eu entrei num estado de tristeza muito profunda, né? E nós como cristãos, Deus permite a gente passar por umas coisas sobre solidão, familiar, de amigos. E ali eu entrei numa depressão profunda. O que me alimentou durante essa gravidez é que eu não deixei a situação difícil, né, me levar. E eu não contava pra ninguém, eu não falava pra ninguém. Eu ia pra igreja normalmente, eu orava nas pessoas, Deus me usava muito para consolar, para profetizar, para abraçar as pessoas, para falar uma palavra de ânimo, né? Para trazer um alívio, né, nesse período. E ali eu estava depressiva mesmo, porque o diabo tinha colocado isso na minha mente, que eu ia morrer no parto e que só meu filho ia sobreviver.
E ele queria me convencer que era Deus. Ele queria me convencer que era Deus quem estava falando, que não era ele. E aí eu tinha que guardar isso para mim. Eu não podia compartilhar com ninguém essa guerra que eu estava passando, né? Porque gerar promessa requer isso, né? Dores, perseguição. E a minha perseguição foi muito espiritual. E aí eu senti as pessoas começaram a se distanciar. Aquelas pessoas que eu tinha uma admiração, tinha um carinho, um respeito, começou a distanciar. E eu comecei a olhar ao meu redor e eu ficando sozinha, né? Ficando sozinha e aquilo ali foi me entristecendo mais ainda. Mas eu não deixava isso transmitir no meu semblante para as pessoas, né? Eu sempre estava com um sorriso no rosto, sempre estava ali sendo uma pessoa receptiva, sempre sendo uma pessoa que abraçava, amigável, uma pessoa que agia com bondade, né? Com misericórdia com o outro. Mas dentro de mim estava aquela tristeza muito grande. Foi um período muito difícil da minha vida. Eu me senti como Elias, né? Elias fez tantas coisas maravilhosas, sendo instrumento de Deus. E chegou um momento da vida dele que ele se sentiu só, que não havia ninguém, que ele não se achava tão merecedor quanto seus pais. E ali eu fiquei por esse período da gravidez todinha, passando por essa dificuldade, né? Essa batalha espiritual muito grande. Irmãos, todos nós, quando Deus promete uma coisa na nossa vida, ou através de um jejum e da oração, a gente pede algo para Deus, vai vir batalhas, vai vir guerras. O demônio muitas vezes ele vai se manifestar no ambiente onde a gente está. E não é porque você está em pecado, é por causa que ele não quer que você viva aquilo que Deus quer liberar para a sua vida. Ele não quer que você se alegre com a promessa, com aquilo que Deus, os céus, né, fez acontecer para você. Então é uma batalha que é pessoal, né? Pessoal mesmo. E ele começou a colocar isso na minha cabeça. Eu vejo aqui a história de Ana, né? As guerras que Ana passou, né? Como as pessoas observavam a Ana por causa da sua aflição, por causa do seu desejo, né? De servir a Deus, de ir para o templo adorar a Deus. Então o diabo ele não vai se alegrar, ele vai querer que você desista, né? E minhas expectativas nas coisas físicas todas foram embora. Mas eu entendi, né, que desde quando eu saí do ventre da minha mãe, Jesus sempre cuidou de mim. E não era nesse momento mais difícil da minha vida que ele iria me abandonar, né? O tempo todo. E pense numa batalha, numa guerra que você tem a sensação de que Deus não está perto, de que Deus não está com você, e o diabo ali o tempo todo na sua mente, em sonhos, né, falando coisas terríveis. E nesse momento não vinha um profeta, não vinha alguém para me abraçar, para me consolar. Era uma guerra pessoal mesmo, minha, que eu precisava vencer. E eu cheguei assim, numa fase tão difícil que eu comecei a acreditar que eu iria morrer mesmo no parto e que meu filho ia ficar com o pai e que eu tinha que orar para Deus mandar outra esposa pro meu esposo. Eu cogitei por uns meses acreditar nisso. E é uma coisa tão tremenda que eu não tinha visto meus sobrinhos na estrutural há muitos anos, minha irmã, muitos anos. E eu coloquei tanto isso na minha cabeça que eu falei assim, eu preciso ir lá para eles me verem grávida, já que eu vou morrer mesmo no parto, eu preciso ir lá para eles me verem grávida. E aí um dia o meu esposo chegou em casa e eu falei para ele, falei, amor, eu queria que você me levasse lá na estrutural, na casa do meu sobrinho, na casa da minha irmã. Enquanto muitas pessoas estavam achando que eu estava indo ali para especular, enquanto muitas pessoas estavam achando que eu estava indo ali para observar a vida de alguém, não, eu estava indo para me despedir. Porque na minha mente eu ia morrer no parto. Eu estava aceitando aquilo que o diabo queria. E aí ele chegou em casa e eu falei para ele, só que eu não contei para ele essas crises que eu estava vivendo. Eu não compartilhei com ele essas guerras que eu estava passando, porque eu não queria abalar mais ele, né? Não queria que ele ficasse abalado com tudo, né? Porque o diabo tinha colocado na minha cabeça que isso sim era a vontade de Deus. E aí ele chegou no sábado, eu falei, vamos na estrutural que eu preciso ver meu sobrinho.
Porque eu lembro do tempo que a gente orava junto no monte, eu, a filha dele, a esposa dele, a gente ia quando era nova convertida, a gente ia pro monte 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, e a gente saía de lá 6, 7 horas da manhã. E eu lembro que a filha dele, sempre, eles levavam ela no carrinho de bebê. E aí eu falei, eu preciso ir lá porque eles precisam me ver. Porque eu me sentia tão só, e minha família, nesse momento, eu sei que cada um tem o seu problema, sua dificuldade, sua família. Eu não quis olhar pra isso, né, em julgamento. Mas aí eu decidi sair daqui, ir lá na estrutural, porque eu estava convencida que era a vontade de Deus, que eu ia morrer no parto e meu filho ia ficar só com o marido. E eu falei, eles precisam me ver grávida, que vai ser uma despedida. E eu saí com essa intenção no meu coração, que era uma despedida. E meu marido não estava entendendo o que era, por que eu estava agindo daquele jeito. E nos momentos difíceis a gente chega até a ouvir que a gente está especulando a vida de alguém, e muitas vezes não era isso. Era uma guerra que eu estava vivendo e que eu precisava superar tudo isso. Por que eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco desse testemunho? Porque até hoje eu estou num processo. Eu estou num processo de aceitação, de saber que nos lugares mais escuros, mais profundos, de onde Deus me tirou, que muitas vezes ninguém vai estar lá para te dar uma mão e te ajudar, mas Jesus estava lá comigo. E diante de tudo isso, fui lá na estrutural, vi meus irmãos, vi meus sobrinhos, passei na casa da minha irmã, vi todo mundo, e nenhum deles entendia, nem meu marido entendia que na minha mente era uma despedida, porque eu já estava com quase 9 meses, eu estava com 8 meses e um pouquinho. E aí eu saí dali, fui pra minha casa, cheguei em casa, deitei, meu esposo foi dormir, e eu passei a noite chorando até de manhã. Porque o diabo tinha me convencido que eu iria morrer no parto e que meu filho ia ficar só com meu esposo. Como é difícil, como é difícil, como é difícil a gente carregar, gerar uma promessa de Deus. Mas creia, eu não vim trazer essa mensagem aqui ao seu coração para você desistir e achar que Deus te abandonou. Deus é contigo. Ele foi comigo durante esses 15 anos da minha vida. Os lugares mais difíceis de provações, de perseguições, de guerras espirituais. Deus sempre esteve lá e Ele sempre foi o meu refúgio, a minha fortaleza. Quando eu me sentia só, quando eu me sentia triste, abatida. A minha depressão foi muito por causa da tristeza, uma tristeza muito grande, uma solidão, que o diabo usou esse sentimento de solidão para querer roubar a minha fé e a minha expectativa e a minha confiança no Senhor. Mas o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é maravilhoso em todo tempo. Não olhe para as coisas ao redor física. Creia naquilo que os seus olhos muitas vezes não conseguem enxergar. Confie no Senhor. E aí quando eu cheguei lá no hospital para ganhar o Azaf, olhei para um lado, olhei para o outro, meu esposo estava lá. Ele estava lá comigo, meu amigo, meu conselheiro, meu parceiro de jornada, de caminhada. Ele estava lá segurando a minha mão. E quando eu olhei, ganhando meu filho, o meu filho saiu de dentro de mim sem respirar. Já estava no sangue, quase morto. Não chorava, não falava nada. E eu vi o desespero nos olhos dele. E eu senti uma coisa muito terrível, como se eu estivesse morrendo. E eu comecei a clamar, porque da minha boca não saía voz. É como se a mesma sensação de Ana, não saía voz. E eu comecei a orar em espírito e falei, Deus, se o Senhor não quer que eu viva, pelo menos viva, salve meu filho. E naquele momento, depois de um tempo que meu filho ligaram a máquina pifou, não funcionou. E o Azaf ali sem falar nada, e o meu esposo orando. E passou um tempo que eu comecei a orar e o Azaf começa a chorar. A nossa promessa tem um nome, e o nome dessa promessa se chama Azaf.
E hoje essa promessa tem 3 anos que eu compartilho essa alegria com o Senhor, 3 anos que eu compartilho essa alegria com meu esposo, que eu compartilho essa alegria com todos aqueles que me conhecem. Querido, não desista, não entregue, não deixe que a crise existencial e espiritual que você está vivendo roube de você a confiança e a fé. Por mais que você não esteja ouvindo a Deus, por mais que você não esteja sentindo a presença de Deus, Ele está com você. Porque nesses tempos de crise, eu não conseguia ouvir a Deus, eu não conseguia sentir a presença de Deus. Mas Ele sempre esteve lá. Foi uma batalha que eu tive que passar, que vencer, para mostrar que o nosso testemunho, que as nossas experiências com o Senhor é que nos faz ficar firme na sua presença. Não deixe que a situação de crise, de luta, de adversidade mate a promessa que você está gerando. Deus está gerando algo lindo para você, para sua casa e para sua família. Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho para segurar na tua mão e te ajudar. Porque Deus, ele confunde, né? Ele confunde o nosso inimigo, Ele mostra que Ele é Deus. Eu quero deixar essa reflexão pro seu coração. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, que essa palavra possa entrar no seu coração, germinar, e que você também possa acreditar que a mesma coisa que Jesus fez por mim, por tantas pessoas, como fez na vida de Ana, Ele também é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente também na sua vida. Ele pode mudar o cenário de guerra, de crise, o cenário de dor, o cenário de lágrimas, o cenário de tristeza, de depressão. Ele pode transformar em alegria. Jesus, Ele é bom o tempo todo. Quando eu estava na cozinha hoje, a minha cozinha virou uma sala de adoração, o Espírito Santo falou para mim que era para mim dar esse testemunho aqui. E eu estou compartilhando com vocês um processo que eu vivi de muita dor mesmo. Mas Jesus me fortaleceu. E hoje eu estou aqui para testemunhar para você que servir ao Senhor foi a maior escolha que eu fiz na minha vida. A melhor escolha que eu fiz na minha vida foi servir a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. E que essa palavra que essa palavra venha edificar o seu coração. E você venha crer através do Espírito Santo que me visitou, que visita você. Que você possa viver o sobrenatural. E que essa promessa que você está gerando venha ter um nome. Que essa promessa que você espera também venha ter uma identidade. Que essa promessa, quando você olhar, você entender que Deus, Ele é bom. Toda vez quando eu olho para o meu filho, eu falo, oh Deus, eu vejo o cuidado de Deus, o amor de Deus, o zelo de Deus. Mesmo nós não merecendo, Ele é fiel. Até que Ele venha, que possa se cumprir em minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, fique na paz, que Deus te encha da presença dEle neste dia de hoje. Que Ele te encha da presença dEle. Que Ele te encha da presença dEle. Em nome de Jesus. Amém?